Paz de Deus e um bom dia. Aqui no estado do Paraná tá chovendo, clima bom. Estou aqui dentro do carro e hoje eu vou falar de um assunto que aconteceu comigo e estou até um pouco nervoso por causa de alguns comentários de pessoas que não têm muito temor a Deus, eles não observam as palavras que vão falar, palavra de baixo escalão, palavra que não é para um servo de Deus. Alguns falam, não, você não tem nada de crente, você é um enganador, você é isso. Para você falar da santa obra, você tem que lavar sua boca com água sanitária e assim por diante. E mesmo eles falando que eu não sou servo de Deus, eu sou enganador, eu me controlo nas minhas palavras, porque eu sei que acima de mim, acima de todos, tem um Deus, o Todo-Poderoso, e tem o seu Filho, o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E é a Ele que nós devemos temer, é a Ele que nós devemos reverenciar. É por Ele e por nossas almas que devemos nos desviar dos maus caminhos e procurar sempre melhorar. A luta pela salvação é de estágio. Cada um você vai avançando e vai melhorando. Tem algum tipo de situação que você vai lá para baixo, mas a sua tendência é avançar. Então o que eu quero falar hoje foi do que aconteceu comigo. Primeiro, esse ancião que tratou o assunto, ele era na época o segundo mais antigo do estado. Então esse homem, ele era um homem muito duro. Ele era uma pessoa, parece que ele não tinha uma convenção genuína. Um homem que passou a vida toda na igreja, mas ele não conseguiu. Irmão, porque o problema, às vezes tem gente que fica falando, o irmão está falando da instituição da obra de Deus, como algum falou. Para falar da obra de Deus tem que lavar a boca com água sanitária. Irmão, eu não estou falando da obra de Deus. E uma coisa que você tem que entender, a obra de Deus somos nós, são as pessoas. Deus falou que Ele não habita em templo feito por mãos humanas. E nós fomos feitos templo e morada do Espírito Santo. Então eu não estou falando contra a irmandade, aqueles simples, aqueles que têm o coração voltado para as coisas de Deus, não. Eu estou falando de coisa que eu vi, convivi e senti na pele. Porque, irmãos, o problema sério é quando eu era, bora supor, tinha alguns cargos, bora supor, auxiliar do som, era uma maravilha, porteiro, louvado seja Deus, porque você faz parte de pouca coisa que está dentro do seio da instituição, está dentro do seio do ministério. Mas quando você começa a fazer parte do ministério, do diaconato, ou então do ministério da palavra, aí você começa a entrar em uma área mais perigosa. Porque eu sinto muito em dizer, mas os irmãos mais perigosos, mais sem amor, mais sem misericórdia, mais sem compaixão, é os que estão mais dentro do ministério. É aqueles que ocupam cargos mais elevados, é aqueles que conseguem ter mais poder, porque ali é uma briga de poder. Eu digo porque eu sei, eu estou falando do que eu sei. São briga de poder, briga por ego, briga porque eu sou o maior, eu fiz mais, é muita coisa. Então eu não estou falando contra a irmandade. A irmandade, eu acho que 80, 90% são pessoas boas, que têm um desejo grande, eles se doam, eles são enganados em algumas coisas, né? Como trabalhar na construção, às vezes eu mesmo fiz, trabalhar dia e noite,
às vezes você trabalhava o dia, às vezes tinha que entrar pela noite, que tinha que terminar algum trabalho. Então aquilo dali você pensava, não, estou trabalhando para Deus. Claro que você estava fazendo uma obra porque ia beneficiar alguém, né? Alguém ia usufruir, porque ia congregar naquela casa de oração. Mas a glória não é para essas pessoas, a glória é para a instituição que eu falo, a CCB, o CNPJ. Então esse homem que eu estou falando, ele era o segundo mais velho, então esse homem pegou um problema comigo, porque ele era aquele ditador que todas as localidades, no caso tinha ali 7 anciães, então ele queria dominar todas as regiões. Se eu tinha a minha região lá com 7 igrejas, 8 igrejas, ele fazia o que queria, lá eu não tinha voz ativa, era ele que dizia. Só para você ver uma coisa, então ele colocava um assunto na reunião. Primeiro ele disse, irmão, o assunto é esse, esse e esse. E eu acho que esse assunto deve ser desse jeito. A partir dali, pronto, ele já neutralizava todos os anciãos, porque todo mundo fica submisso, todo mundo, não tem nenhum que venha dizer, irmão, eu penso diferente, eu acho que deveria, não tem nenhum maluco para fazer isso, porque a partir dali ele fica no sinal amarelo. Então foi o que aconteceu comigo, teve alguns debates, então ele, como ancião que pegava todas as causas e levava para frente, então era do jeito dele. Então o que aconteceu? Aconteceu comigo um fato, que esse fato era um fato que dava para ser tratado ali. Mas só que como ele tinha uma rixa comigo, ele queria me tirar. Então eu não perdi a liberdade na igreja. Não. Inclusive, se eu... Hoje é porque eu não vou voltar mais, mas eu tenho o meu trompete. Então eu tocava na igreja. Eu tinha todas as liberdades. Eu só perdi o ministério, porque era isso que ele queria tirar de mim. E tirou mesmo, sem prova. E o que me machucou foi a covardia. Uma coisa que eu aprendi desde novo, meu pai me ensinou, que a coisa que o meu pai mais detestava, mais tinha raiva, era de covardia. Então ele foi covarde comigo. Por quê? O terceiro ancião, que era o da nossa regional, ele era de outra regional. O primeiro mais antigo da nossa regional, ele falou, irmão, se o fulano de tal quisesse resolver a sua causa aqui, nós resolveria aqui. Só que se ele levar para São Luís, levar para o Brás, já foi. Porque lá eles não têm misericórdia de ninguém. E era isso que ele queria. O que me machucou, o que me quebrou, o que me fez eu ficar revoltado, não com a igreja, não com a irmandade, eu fiquei revoltado com pessoas má, com pessoas malignas, pessoas que eles não têm compaixão, eles estão lá para te perseguir. Se você não concordar com ele, é uma ditadura. É uma ditadura. Você vê país aí que tem algum político, então aquela pessoa vai querer combater o sistema que está instalado. Ele é perseguido, ele é morto, ele é expulso, ele é condenado. Eles compram a justiça, ele compra todo mundo e vai contra aquele cara e destrói ele. É do mesmo jeito. Tem alguns poderosos na igreja, se você ele oprime o ministério. Todo mundo tem que ficar aqui. Eu vi um ancião de São Paulo que presidia sobre o Maranhão, acho que ele voltou a presidir de novo. As primeiras letras do nome dele é D e T. Eu vi ele falando nas reuniões de anciãos e diáconos. Aqui qualquer um de vocês, se pisar fora, perde o ministério. Ele dizia que tirava o teu ministério e só tirava e acabou-se. Ele tira e faz o que quer, é do jeito dele. Então todo mundo fica, bico calado, todo mundo baixa a cabeça, só diz amém. Ninguém diz um porquê e vamos tratar vamos ver por esse outro lado. Não tem outro lado, o lado é esse. Então esse homem, ele era desse mesmo grupo. Então, só para você ver, no dia que ele foi lá para minha cidade para resolver essa causa, para nós conversar, ele já foi decidido. Ele falou para mim,
Ele falou logo para mim, irmão, renuncie. Sim, irmão, mas eu não vou renunciar, eu vou levar para frente, porque eu tenho que saber, eu tenho que ter as provas, quais são as provas, o que é que vai ter, o que é que tem contra mim. Irmão, renuncie. Então ele sabia que já ia me tirar. E para vocês verem, naquele dia, aquele homem me deixou esfaqueado, me perdoe a expressão. Eu fiquei arrasado, acabado, destruído. Olha, porque quem está no ministério e quem está na igreja e é fanático da instituição, se você tirou o ministério dele, se você tirou a liberdade dele da igreja, se você, a igreja não tem mais comunhão contigo, o ministério, então a tua vida acabou. A tua vida é como eu vi um comentário de uma irmã falando que numa região aí, um jovem, por causa de palavra, por causa de rejeição, o jovem antecipou a sua vida e ele fez um mal consigo mesmo. E ela falou que tem outro jovem que vive lá dentro de um quarto, a mãe coloca as coisas para ele pela janela do banheiro. É uma situação, são tudo mal que acontece dentro do seio da igreja e que infelizmente o ministério que está lá, que é para resolver, que é para apoiar, que é para amar, assim como o nosso Salvador, ele doou a sua vida, ele deu a sua vida, todo o percurso da vida dele foi tratando de pessoa, foi sarando pessoa, conversando com pessoa, e especialmente aquelas que estavam no patamar mais baixo. É esse o trabalho do ministério, é cuidar de pessoa, tratar das pessoas, encaminhar as pessoas até o médico que é o Cristo e falar do amor, o tanto que ele é bom. Só que não tem essas coisas. E aí, naquela noite eu não dormi, arrasado, destruído. Ali eu pedi várias vezes a morte agora seria um momento exato para mim. Olha, se eu amanhecesse morto, para mim era um milagre muito grande. Eu estava acabado e não morri. E quando amanheceu o dia, já estava no grupo. O fulano de tal, quando saiu da reunião, que essa reunião foi tratar do meu caso, ele... E outra coisa, antecipou, esse que veio ele e o cooperador, esse cooperador era um cooperador antigo, aonde nessa comum congregação eu fui auxiliar do som, fui porteiro, fui músico, fui cooperador de jovem. E esse cooperador, ele tinha muita vontade de ser ancião, ele tinha muito desejo de ser ancião. Então ele era muito a favor de eu sair. Na época, eu falo muito, mas tenha paciência. Aí na época, quando eu fui apresentado para o ancião, ele não queria que eu ficasse na região, porque iria atrapalhar ele. Ele queria, de irmão, porque você não vai para lugar fulano e tal, para mim bem para longe, né? Para ficar ali naquela região. Só que determinação dos irmãos, eu fiquei ali. Então ele, depois que terminou a reunião ali, ele bateu no ombro dele rindo, eu vi, e disse, irmão, agora eu vou retornar e vou passar lá na sua casa e tomar um café com você. Então ele passou na cidade desse cooperador, tomou o café com ele, então partiu. Então mais ou menos dali a uns 3, 4 quilômetros ele atropelou um homem, viu um homem de bicicleta e ele passou por cima e matou a pessoa. Irmão, eu fiquei aliviado, porque eu disse, daí é uma prova para o fulano de tal, que ele está agindo de má fé, ele está com falsidade, ele quer me tirar, ele quer me destruir. Só que ele foi alegar na reunião que tinha matado o homem. Só ele foi para a delegacia, aquela coisa toda. Então, ele alegou porque o homem era sem valor, era um bêbado, era isso, aquilo outro. E ele, por o que ele quis dizer, ele tinha razão. Então matou o homem. Eu acho que até hoje ele luta aí com causa na justiça.
Tem alguns problemas dele lá. Eu acho que deve ter algum processo, alguma coisa assim. Irmãos, e aí, como eu falei, esse outro, o ancião da nossa regional falou: irmão, se ele quisesse resolver, nós resolveria aqui. Nós ia lá na cidade, ia juntava a família, conversava e dava tudo certinho. Mas se ele levar para frente, que acabou-se. E ele quis levar para frente. Então ele ligou para mim e falou: irmão Silvio, dia fulano de tal, você vai para São Luís, nós vamos tratar a sua causa. Show, louvado seja Deus, glória a Deus. Então vai dar bom. Então eu pensei que ia chamar todo mundo e a gente ia se sentar e conversar e debater e saber a causa, quais são as provas, o que é que tem contra mim. Tão grave de haver tudo isso. E aí, irmão, que naquele tempo a gente ia para as reuniões em São Luís, que era mais ou menos 250, 300 quilômetros, que da minha cidade eu acho que dava uns 300 quilômetros. Você ia com seu próprio dinheirozinho que eu trabalhava vendendo remédio natural, de casa em casa. Aquele dinheirozinho, eu nunca faltei em reunião, ia tanto. Então eu disse: louvado seja Deus, vai ser resolvida a minha causa. E aí fui para São Luís. Quando chego lá, passei o dia todinho. E ele falou: irmão Silvio, na hora que começar a reunião, lhe chamo. Passei o dia todinho. Quando foi de noite, ele veio, eu me lembro como quem fosse hoje, que ia ter a reunião dos anciãos e diáconos, e claro, eu ia participar também, só que eu não participei. Eu fiquei tão acabado que naquele dia, se eu fosse uma pessoa fraca, eu não sei nem o que tinha acontecido comigo. O que aconteceu? E aí, ele veio sorrindo, já tinham tratado tudo, ele veio sorrindo, bateu no meu ombro, rindo e zombando da minha cara, e disse: irmão Silvio, a sua causa já está resolvida, né? Nós já tratamos. Mas como assim, irmão? Eu não fui na reunião, não teve... Não, o seu caso eu vou levar para São Paulo. E quando chega lá em São Paulo, ele conta do jeito dele. E lá, os outros lá não vêm dizer: então vamos reunir com ele lá no... Não, já disse logo, já tira a liberdade. E ele levou para São Paulo. E aí eu fiquei: irmão, e aí a casa, como é que resolveu? O que foi que decidiram? Não, só vou dizer no dia que eu for aí. Ficou aquela massacre. E aí ele chegou o dia e veio ele para anunciar para a igreja. A igreja toda ficou revoltada. Teve gente que saiu do culto, aquela confusão, não gosto nem de pensar. E aí eu perdi. Ele disse: irmão Silvio, ele não vai atender mais como ancião, ele vai ficar com todas as liberdades, ele é músico, vai ficar tocando, e ele só não vai poder mais atender como ancião. Então era o que ele queria. Só, irmãos, que aquele homem ele era muito poderoso, ele tinha... Ali os irmãos de São Paulo deram para ele ali mais ou menos umas 3 regionais. Umas 3 regional. Cada regional aí com uns 50, 60 casas de oração. Ele tinha um poder muito grande. Só que depois disso daí, acabou tudo pro homem. Acabou tudo. Porque além de ele ter matado esse homem no dia que ele foi para tratar o meu assunto, demorou poucos dias depois que ele fez isso comigo, teve um problema seríssimo com ele, e aí ele também perdeu o ministério. Aí ele também não faz parte do ministério hoje. Eu acho que também não está frequentando a igreja. Eu acho que ele deve estar fazendo alguma outra coisa da vida aí. Só que o que eu estou falando não é para destruir a igreja. Deus que me guarde, Deus que me livre, porque eu sei que está escrito que ai daquele que fazer tropeçar um dos meus pequenos, é melhor que coloque uma pedra imensa amarrada no pescoço e seja lançado nas profundezas dos mares. Eu sei disso. O meu problema, e que eu estou falando, é contra tiranos. No ministério tem muita pessoa boa, tem muita pessoa bacana, em um certo nível. Irmão, eu digo porque convivi. Olha, eu tinha muito ancião. Nossa região, nossa regional, nós era 7 anciães.
Então você conhece vários anciãos de outras regionais, você, muito diácono, muita gente. Você é uma pessoa conhecida, todo mundo te conhece. No dia da reunião lá, que o ditador foi determinar na reunião de ancião e diácono, dizer que a minha causa ia para São Paulo, isso, aquilo, outro, ninguém falou nada, ninguém diz nada, todo mundo fica só esperando. É a mesma coisa, é a mesma coisa naqueles boião na África. Vem um leão e pega um boi daquele dali, os outros ficam só olhando, sendo destruído, né? O leão destrói e os outros ficam só olhando, ninguém tem coragem de enfrentar, ninguém tem coragem de ir para cima. Os boi, algum grupo ainda vai para cima, mas no ministério de ancião e diácono, não, você é apunhalado até morrer e os outros ficam só olhando, porque ninguém quer colocar o seu ministério em risco. Ninguém quer defender os outros, porque não, e daí vai fazer mal para mim. Então, tem uns irmãozinhos simplesinho que ele é do bem, que ele tem uma mente boa. São aqueles que são muito fanáticos pela instituição. Eles são porque eles aprenderam daquele jeito. A gente aprende as coisas, ali é uma aula. Ali a gente participa de muita reunião, é muita reunião mesmo. Então quem dali sai sendo domesticado até chegar no ponto. E outra coisa, ele só escolhe para o ministério aquelas pessoas que são simples, que aceitam tudo e que nunca teve nenhum problema na igreja, que ele nunca se levantou contra nada. Ele é aquele cara que está sempre ali na obediência, ele nunca contestou nada. Então são essas pessoas que vão para o ministério. E são essas pessoas que lá dentro eles são domados, trabalhados e feito do jeito que eles querem. Só que tem outro estágio. Aí quando você começa a entrar dentro do ministério, que começa a ter algum cargo e algum poder, que é te dado o poder lá dentro, aí entra em ti o orgulho, tu fica orgulhoso. E aí então tu começa a se achar. E tem uns que antes de se achar é jogado fora, porque ele não compactua com o sistema e ele não admite algumas certas coisas. E aí o que é que acontece? Aqueles homens ficam poderosos. Então, de tanto ele lidar com situação, ele fica irredutível, ele fica uma pessoa que ele não tem piedade de ninguém. Bem rapidinho, só para me terminar esse caso aqui. Aconteceu um dia, um ancião lá da região, ele levou um caso de uma família, de uma jovem. A jovem estava dando um problemazinho lá na parte musical. E aí ele ficou com raiva dela e disse: eu vou tirar o cargo dela, ela vai perder. E aí levou para a reunião. Só que ele encontrou um ancião bem pacífico. Então ele levou: irmão, tem essa causa aqui, disso, isso, aquilo, outro. Irmão, vocês já fizeram isso? Já fizemos isso, já também já fizeram. Então ele disse: nós vamos, aqui só tem como tirar o cargo dela, aqui não tem. A gente passou aqui na reunião para anunciar na igreja que fulano e tal não vai fazer mais parte disso, daquilo, outro. Só que o irmão que estava na presidência, ele tinha um pouco de senso, ele era uma pessoa muito amorosa. Inclusive hoje ele era um ancião muito antigo, só que ele perdeu. Hoje eu acho que se ele estiver cuidando só de uma igrejinha lá, ia lá no bairrozinho lá, escondida no mato. Porque ele era muito perseguido pelos outros, porque os outros queriam que ele fosse um ditador e ele não era, ele era uma pessoa do bem. Então ele falou: não, irmão, a gente tem que entender uma coisa, essa jovem, ela tem uma família, essa jovem, ela tem pessoas que estão em volta dela. Então se vocês arrancar ela do cargo dela, da ocupação dela, toda a família vai ser prejudicada. Então o que você faz? Ninguém aprova aqui hoje. Vocês levam, você vai e ajunta a família dela, chama o pai, chama a mãe e conversa com eles. E entra num senso, conversa direitinho, para não fazer isso com essa família. Então eu estou aqui para fazer esse relato e eu glorifico a Deus, e eu também agradeço muitas pessoas, muitos comentários que estão mandando um joinha. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal e que essas coisas que eu estou postando e que eu irei postar chegue a mais pessoas, porque tem muita pessoa dentro da igreja, irmão. É igual uma pessoa que ele está doente de uma doença quase incurável, e na cidade dele só tem um médico e só tem um hospital. Então ele está ali,
esperando a morte. Só que ele não sabe que tem hospitais especialistas no caso dele. E é vedado a ele não procurar. Então tem muita pessoa na congregação que vive lá massacrado, morto, e aí ele não consegue sair, porque está com uma venda nos olhos. Então é vedado os seus olhos para que ele não saia de lá. E tem muitas pessoas que vivem doente lá dentro, revoltado, a família destruída. Ele é uma pessoa doente, só que com a internet muitas pessoas estão ficando sarado, estão procurando médico, novos hospitais que têm especialidade no caso dele, e que ele está ouvindo que o caso dele não é para morte, o caso dele tem jeito e que tem tratamento, e estão procurando o tratamento, tá bom? Deus abençoe, fico muito feliz, muito contente, tem muita pessoa se inscrevendo. Deus abençoe, vamos para frente, né? Em nome do Senhor Jesus.